Uma menina de cerca de 7 anos se aproximou da mesa dela com fome e coragem. Posso comer suas sobras? A resposta mudou 2 vidas para sempre. O vento frio da tarde cortava o terraço do restaurante mais caro da cidade quando Rebeca Santos levantou os olhos da tela do celular e viu uma figura pequena se aproximando de sua mesa. Era uma menina de, no máximo, 7 anos, com cabelos castanhos desgrenhados e um casaco cinza grande demais para o corpo miúdo. O tecido estava puído, cheio de manchas que contavam histórias que Rebeca preferia não imaginar. A criança parou a poucos metros da mesa, os olhos fixos no prato ainda pela metade. Risoto de camarão com trufas brancas, algo que custava mais do que muitas pessoas ganhavam em uma semana. Rebeca tinha pedido por hábito, não por fome. Nos últimos 2 anos, desde que sua empresa de tecnologia explodira no mercado internacional, ela comia mais por obrigação social do que por prazer. Com licença, senhora. A voz da menina era baixa, quase um sussurro, mas havia uma coragem desesperada naquelas palavras que fez Rebeca largar o celular imediatamente. A executiva olhou ao redor, procurando por pais, responsáveis, alguém que pudesse explicar por que uma criança estava sozinha em um bairro onde nem mesmo adultos circulavam sem cartão de crédito platina. O terraço estava cheio de empresários em reuniões, mulheres com bolsas que custavam mais do que carros populares, homens discutindo investimentos em vinhos cujos nomes nem sabiam pronunciar. Oi, querida. Rebeca se inclinou ligeiramente, mantendo a voz suave. Você está perdida? Onde estão seus pais? A criança hesitou, os dedos pequenos brincando nervosamente com a barra do casaco. Eu não tenho pais. Quer dizer, não tenho mais. As palavras caíram como pedras entre elas. Rebeca sentiu algo se contrair no peito, uma sensação que não experimentava havia muito tempo. Nos círculos empresariais em que vivia, problemas eram números em planilhas, não rostinhos com olhos que já tinham visto demais. Posso comer as suas sobras? A pergunta saiu tão baixa que Rebeca quase não ouviu. Prometo que não vou incomodar. Eu só estou com muita fome. O mundo de Rebeca parou. Ela olhou para o prato ainda cheio, depois para a menina, e sentiu algo quebrar dentro do peito. Quando for a última vez que ela sentirá fome de verdade? Fome de não ter o que comer, não fome de estar ocupada demais para lembrar de almoçar? Claro que pode. Rebeca empurrou o prato na direção da criança, mas, em vez de pegar a comida e sair correndo como ela esperava, a menina apenas ficou parada, olhando. Pode sentar aqui comigo, disse Rebeca, indicando a cadeira ao lado. Qual é o seu nome? A menina se aproximou devagar, como um animal ferido, testando se era seguro aceitar ajuda. Quando finalmente se sentou na cadeira, que provavelmente custava mais do que ela tinha visto na vida inteira, Rebeca pôde ver melhor o rosto dela. E foi aí que seu mundo desabou pela segunda vez em 5 minutos. Luna. A menina disse, pegando o garfo com mãos que tremiam ligeiramente. Meu nome é Luna Martinez. Martinez. O sobrenome atingiu Rebeca como um soco no estômago. Ela segurou a borda da mesa, tentando processar o que estava ouvindo. Não podia ser coincidência. Não com aqueles olhos, aquela estrutura óssea, aquele jeito de inclinar a cabeça ao falar. Luna Martinez. Rebeca repetiu, a voz estranha, como se pertencesse a outra pessoa. Sua mãe se chamava Carla? A garfada de risoto parou no meio do caminho para a boca de Luna. Ela olhou para Rebeca com surpresa e desconfiança. Você conhecia a minha mãe? Conhecia. Rebeca fechou os olhos por um segundo, tentando controlar a onda de emoções que ameaçava derrubá-la ali mesmo, na frente de 50 estranhos ricos que não sabiam que presenciavam o instante em que seu mundo mudava para sempre. Carla Martinez tinha sido sua melhor amiga na faculdade. Mais do que isso, tinha sido sua irmã de alma, a pessoa que conhecia seus segredos, seus medos, seus sonhos impossíveis. Elas juraram que seriam madrinhas dos filhos uma da outra, que suas famílias seriam unidas para sempre. Mas a vida tinha outros planos. Após a formatura, Rebeca foi para o Vale do Silício, perseguir o sonho de criar a própria empresa de tecnologia. Carla ficou no Brasil, casou-se com um homem de quem Rebeca nunca tinha gostado e, aos poucos, elas foram perdendo contato, ligações mais espaçadas, mensagens que demoravam mais para ser respondidas, até que o silêncio tomou conta de uma amizade que um dia parecerá indestrutível. A última vez que Rebeca falará com Carla tinha sido há 3 anos. Carla estava no hospital, com uma condição delicada que os médicos não conseguiam tratar adequadamente. Ela ligou para Rebeca em uma madrugada, a voz fraca, mas ainda carregada do mesmo carinho de sempre. Rebeca, se alguma coisa acontecer comigo, promete que vai cuidar da Luna?
Ela é tudo de bom que eu tenho neste mundo. Rebeca prometeu. Prometeu entre lágrimas que não conseguia conter. Prometeu que sempre estaria lá para Carla e para a filha dela. Mas, quando tentou visitá-la no hospital na semana seguinte, descobriu que Carla já tinha partido. E, quando tentou encontrar Luna por meio dos contatos que tinha, descobriu que a menina desaparecera no sistema. O ex-marido de Carla, um homem que Rebeca sempre suspeitou que não prestava, alegou que não podia cuidar da criança. Luna foi entregue aos cuidados do Estado e Rebeca, por mais que tentasse, nunca conseguiu localizá-la pelos canais legais. E agora ela estava ali, a filha de sua melhor amiga, pedindo para comer as sobras do seu almoço em um terraço onde uma única refeição custava mais do que muitas famílias gastavam em um mês inteiro. Sua mãe era minha melhor amiga, disse Rebeca, com a voz embargada. Ela era, como uma irmã para mim. Luna parou de comer e encarou Rebeca com uma intensidade que não parecia de uma criança. Você é a Rebeca de quem ela sempre falava? A Rebeca que ia criar coisas incríveis e mudar o mundo? As palavras foram facadas doces no coração de Rebeca. Carla falava dela para Luna. Mesmo depois de anos sem contato, mesmo depois do silêncio, Carla guardava aquela amizade como algo precioso suficiente para transmitir à filha. Onde você esteve esse tempo todo? Perguntou Rebeca, estendendo a mão para tocar o rosto de Luna, mas parando ao ver a criança se encolher ligeiramente. Em lugares ruins, respondeu Luna, simplesmente, voltando a comer como se quisesse gravar cada sabor, cada textura. Lugares onde as pessoas não são gentis com crianças que não têm família. Rebeca sentiu a raiva subir pela garganta. Raiva do sistema que falhara com uma criança inocente. Raiva de si mesma por não ter procurado mais, por ter desistido quando os obstáculos burocráticos pareciam intransponíveis. Raiva do mundo que permitia que uma menina tão pequena andasse sozinha pelas ruas pedindo sobras a estranhos. Luna, você não pode ficar na rua. É perigoso. Você é muito pequena. Eu sei cuidar de mim, disse Luna, com uma dignidade que partiu o coração de Rebeca. Minha mãe me ensinou a ser forte. Sua mãe também me ensinou algumas coisas, respondeu Rebeca, tomando uma decisão que mudaria sua vida para sempre. E uma delas é que família cuida de família. Você vai vir comigo? Luna parou de comer e olhou para Rebeca com desconfiança. Para onde? Para casa. Para minha casa. Para ficar comigo. A proposta pairou no ar entre elas como uma promessa impossível. Luna tinha passado tempo suficiente em instituições e casas temporárias para saber que adultos diziam muitas coisas que não cumpriam. Mas havia algo nos olhos de Rebeca, algo que lembrava vagamente o olhar de sua mãe quando prometia que tudo ficaria bem. Você não me conhece, disse Luna, cautelosa. Pode ser que você não goste de mim quando me conhecer melhor. Rebeca sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Luna, eu prometi para sua mãe que cuidaria de você. Demorei 3 anos para encontrar você, mas agora que encontrei, não vou deixar você ir embora. Luna terminou o risoto em silêncio, processando. Ao redor delas, a vida do restaurante seguia normal, executivos discutindo fusões, socialites planejando eventos beneficentes, pessoas vivendo vidas em que o maior problema era decidir qual vinho combinar com qual queijo importado. Ninguém prestava atenção na mesa onde uma das empresárias mais poderosas da cidade estava oferecendo um lar a uma menina de rua. Posso levar minha mochila? Perguntou Luna, por fim. Claro. Onde ela está? Escondida ali atrás, Luna apontou para um canto do terraço, onde Rebeca não tinha reparado antes. Tem todas as minhas coisas importantes. Rebeca não perguntou quantas coisas importantes uma menina tão pequena, vivendo na rua, podia ter. Apenas assentiu e observou Luna se levantar para buscar seus pertences. A mochila era pequena, velha, com desenhos de princesas desbotados que um dia devem ter sido coloridos e alegres. Luna a apertou contra o peito como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. E, para ela, provavelmente era. Pronta? Perguntou Rebeca, estendendo a mão. Luna olhou para a mão, depois para o rosto de Rebeca, e então para a mão outra vez. Devagar, muito devagar, entrelaçou os dedos pequenos nos de Rebeca. Pronta. Quando se levantaram da mesa, algumas pessoas do restaurante finalmente olharam na direção delas. Rebeca podia imaginar o que pensavam, uma executiva rica com uma criança claramente não privilegiada. Alguns sorriram, aprovando que pareciam achar que era um gesto de caridade. Outros franziram a testa, desconfortáveis com a presença de alguém que não pertencia àquele ambiente. Rebeca não se importou com nenhum dos olhares. Pela primeira vez em anos,
ela fazia algo que realmente importava. Não estava fechando um negócio milionário nem impressionando investidores internacionais. Estava apenas honrando uma promessa feita à pessoa mais importante de sua juventude. Quando chegaram ao carro, Luna disse: Rebeca, você acha que minha mãe ficaria feliz? Rebeca se ajoelhou na calçada para ficar à altura de Luna, sem se importar com o fato de que o terno italiano, que custava R$ 5.000, encostava no asfalto sujo. Acho que sua mãe ficaria mais do que feliz. Acho que ela estaria orgulhosa da menina corajosa que você se tornou. E acho que ela ficaria aliviada por saber que finalmente nos encontramos. Luna sorriu pela primeira vez desde que Rebeca a conhecera. Foi um sorriso pequeno, cauteloso, mas genuíno. E, naquele momento, Rebeca soube que não importava quais desafios viriam, nem as mudanças que precisaria fazer na vida perfeitamente organizada. Luna era filha de Carla e agora, seria filha dela também. O que nenhuma das duas imaginava era que aquela decisão impulsiva, em um terraço de restaurante elegante, estava prestes a desencadear uma série de eventos que testariam os limites do amor, da lei e da determinação humana. Mas, por enquanto, era apenas uma mulher e uma menina caminhando juntas em direção a um futuro incerto, unidas pela memória de alguém que as amou profundamente. A cobertura de Rebeca ocupava o último andar de um prédio no bairro mais caro da cidade, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica que as revistas de arquitetura adoravam fotografar. Mas, quando Luna entrou no apartamento, segurando firme a mochila desbotada, ela não olhou para a vista nem para os móveis de design italiano. Seus olhos se fixaram na porta, calculando a distância até a saída. Você está com medo? Perguntou Rebeca, fechando a porta suavemente atrás delas. Luna não respondeu, mas seus ombros pequenos se tensionaram visivelmente. 3 anos vivendo em abrigos temporários, casas de famílias que desistiam dela depois de algumas semanas e situações que uma criança jamais deveria experimentar tinham ensinado a Luna que lugares bonitos, muitas vezes, escondiam perigos piores do que a rua. Luna, você pode me contar onde esteve esse tempo todo? Rebeca se sentou no sofá, mantendo distância para não assustá-la. Desde que minha mãe partiu. A pergunta fez Luna finalmente largar a alça da mochila. Ela se sentou na ponta de uma poltrona cara, como se estivesse pronta para correr a qualquer momento. Primeiro eu fui para um lugar que eles chamavam de lar temporário, começou Luna, com a voz monótona de quem repete história muitas vezes para assistentes sociais. Tinha muitas crianças lá. Crianças que choravam de noite e brigavam pela comida. Rebeca sentiu o coração apertar, mas permaneceu em silêncio, deixando Luna controlar o ritmo. Depois me mandaram para uma família que queria me adotar. O homem era gentil, mas a mulher, ela não gostava de mim. Dizia que eu lembrava alguém que ela queria esquecer. Luna pausou, brincando com o fio solto do casaco. Eles me devolveram depois de 2 semanas. Devolveram. Como se Luna fosse um produto defeituoso, não uma criança que precisava de amor e estabilidade. Rebeca apertou os punhos, lutando contra a raiva que crescia dentro dela. E depois, foi à casa do Silva. Eles pareciam legais no começo. Tinham uma casa grande, outros filhos adotivos, mas... Luna parou e, pela primeira vez desde que começou a contar, a voz tremeu. O que aconteceu lá, Luna? Eles me faziam trabalhar muito, limpar a casa inteira, cuidar das crianças menores, fazer comida. Quando eu reclamava ou ficava cansada demais, eles me trancavam no porão. As palavras saíram num fluxo rápido, como se Luna quisesse se livrar delas o quanto antes. E tinha um homem que visitava a casa. Às vezes ele olhava para nós de um jeito que me fazia querer me esconder. Rebeca sentiu náusea subir pela garganta. Luna, esse homem fez alguma coisa com você? Não comigo. Mas levou 2 das meninas mais velhas embora uma noite. Elas nunca voltaram. Luna olhou diretamente nos olhos de Rebeca pela primeira vez. Foi quando eu fugi. Eu tinha 7 anos. 7 anos. Luna tinha vivido na rua desde então, sobrevivendo sozinha em um mundo que deveria protegê-la. Rebeca se levantou abruptamente e caminhou até a janela, tentando esconder as lágrimas que já não conseguia controlar. Como você sobreviveu sozinha por tanto tempo? Minha mãe me ensinou coisas antes de partir. Me ensinou a ler, a contar dinheiro, a reconhecer pessoas perigosas. Luna abriu a mochila e tirou um objeto embrulhado em pano. E ela me deixou isso. Era uma caixinha de música antiga, com a pintura descascada, mas ainda funcional. Quando Luna deu corda, uma melodia suave começou a tocar e uma pequena bailarina girou lentamente no centro.
Ela disse que, sempre que eu me sentisse sozinha, era só tocar a música e lembrar que ela me amava mais do que tudo no mundo. Rebeca reconheceu a caixinha imediatamente. Era a mesma que Carla ganhará da avó quando eram adolescentes, o bem mais precioso dela. Ver aquele objeto nas mãos de Luna era como receber uma mensagem da amiga perdida. Rebeca voltou para o sofá. Luna, eu preciso te contar uma coisa sobre sua mãe e sobre seu pai. O rosto de Luna se fechou na mesma hora. Eu não tenho pai. Minha mãe sempre disse que ele era uma pessoa ruim, que tinha ido embora. Ele não foi embora, Luna. Ele foi expulso. Rebeca respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Seu pai se chama Eduardo Martínez. Ele era casado com sua mãe, mas batia nela. Luna ficou imóvel, apenas segurando a caixinha de música contra o peito. Sua mãe conseguiu o divórcio e uma ordem de afastamento contra ele. Conseguiu também que ele perdesse todos os direitos sobre você. Mas, quando ela ficou doente, Rebeca pausou. Ela fez um testamento deixando você sob a minha responsabilidade legal. Ela não queria que Eduardo tivesse qualquer chance de te machucar. Luna franziu a testa, com uma percepção afiada demais para a idade. Então por que ele conseguiu me entregar para o Estado? Porque ele escondeu o testamento. E porque eu estava fora do país quando sua mãe partiu. Quando voltei e tentei te encontrar, todos os documentos tinham desaparecido. Rebeca foi até um armário no escritório e pegou uma pasta grossa cheia de papéis. Mas eu nunca parei de procurar você. Contratei detetives particulares, advogados especializados em direito de família, investigadores. E, há 6 meses, conseguimos encontrar evidências de que Eduardo forjou documentos para esconder o testamento da sua mãe. Luna olhou para a pasta como se ali houvesse uma bomba, não papéis. O que isso significa? Significa que, legalmente, você deveria estar comigo desde o dia em que sua mãe partiu. Significa que tudo o que aconteceu com você nos últimos 3 anos foi ilegal. Rebeca se ajoelhou à frente de Luna, segurando com cuidado as mãos pequenas da menina. E significa que Eduardo Martínez roubou não só a sua infância, mas também uma herança considerável que sua mãe deixou para você. Os olhos de Luna se arregalaram. Herança? Sua mãe tinha uma loja de roupas que ia muito bem. Quando ficou doente, vendeu tudo e investiu dinheiro em uma conta no seu nome. Era para sua educação, o seu futuro. Rebeca respirou fundo antes de continuar. Eduardo encontrou um jeito de transferir esse dinheiro para as contas dele. Ele roubou mais de R$200 mil que pertenciam a você. Luna ficou em silêncio por longos minutos, processando informações grandes demais para qualquer criança. Quando finalmente falou, sua voz parecia mais firme, mais determinada. Ele fez tudo isso de propósito. Me colocou naqueles lugares sabendo que eram perigosos. Sim, respondeu Rebeca, com dureza involuntária. E provavelmente recebeu dinheiro por isso. Nesse momento, o interfone do apartamento tocou. Rebeca franziu a testa. Não esperava ninguém. Ao atender, a voz do porteiro veio carregada de nervosismo. Dona Rebeca, tem um homem aqui embaixo dizendo que é pai da menina que subiu com a senhora hoje. Ele está exigindo falar com a senhora e quer levar a criança embora. O sangue de Rebeca gelou. Ela olhou para Luna, que estava pálida. É ele, sussurrou Luna. Ele me encontrou. Rebeca pegou o telefone e discou um número que já tinha memorizado durante os meses de investigação. Doutor Henrique? É Rebeca Santos. Ele apareceu. Eduardo Martínez está no meu prédio agora, exigindo levar a Luna. Ela fez uma pausa, ouvindo as instruções do advogado. Entendi. Não deixe que ele suba. Vocês vêm para cá agora. Quando desligou, Luna tremia. Ele vai me levar de volta. A voz era quase inaudível. Não enquanto eu estiver viva, disse Rebeca, com uma determinação que surpreendeu até ela mesma. Rebeca respirou fundo e se ajoelhou diante de Luna. Luna, você confia em mim? Luna encarou Rebeca, procurando sinais de mentira, de falsidade, de promessas vazias, como tantas que já ouvirá. Mas tudo o que viu foi a mesma determinação feroz que sua mãe costumava ter quando a protegia. Eu confio. Então eu preciso que você seja muito corajosa. Vamos ter que lutar por você, e pode não ser fácil. O interfone tocou de novo, mais insistente. Dona Rebeca, o homem está ficando agressivo. Quer que eu chame a segurança? Rebeca apertou o botão. Diga a ele que, se não sair voluntariamente em 5 minutos, eu vou chamar a polícia por invasão e ameaça. Ela se virou para Luna,
que segurava a caixinha de música com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Luna, existe alguma coisa que você lembra da época em que sua mãe era casada com o Eduardo? Qualquer coisa que ela tenha te contado, ou que você tenha visto. Luna fechou os olhos, se concentrando. Tem uma coisa. Minha mãe escondeu alguns papéis importantes em um lugar que ela disse que só você saberia encontrar. Rebeca sentiu o coração acelerar. Que lugar? Ela disse que era no lugar onde vocês duas costumavam guardar segredos quando eram crianças. Rebeca ficou confusa por um momento, então a memória a atingiu como um raio. O apartamento que elas dividiam na faculdade tinha um espaço atrás de uma tomada no quarto. Era onde escondiam dinheiro para emergências e cartas de namorados que não queriam que as outras colegas lessem. Luna, sua mãe ainda morava no mesmo apartamento de sempre? Sim, mas Eduardo vendeu tudo depois que ela partiu. Rebeca já estava pegando as chaves do carro. Não vendeu o apartamento inteiro. Tenho que fazer uma visita urgente ao atual morador. O interfone tocou uma terceira vez, mas, desta vez, a voz era diferente. Dona Rebeca, é o Dr. Henrique. Estou subindo. Minutos depois, Dr. Henrique Almeida, um dos melhores advogados de família do país, estava sentado na sala de Rebeca, explicando a situação legal para Luna em termos que ela pudesse entender. Luna, o que seu pai fez foi crime. Ele forjou documentos, escondeu o testamento da sua mãe e a colocou intencionalmente em situações perigosas. Dr. Henrique tinha uma voz calma, que tranquilizou a menina. Mas agora que temos você segura e evidências, podemos corrigir tudo isso. Ele pode me levar embora à força? Luna perguntou. Não, enquanto eu estiver representando você. E, especialmente, não com as evidências que temos. Rebeca olhou pela janela e viu Eduardo Martinez parado na calçada, em frente ao prédio, falando agressivamente no celular. Era um homem de aparência comum, mas havia algo na postura dele que irradiava violência contida. Dr. Henrique, quanto tempo temos antes que ele possa mover ações legais? Com sorte, várias semanas. Mas o advogado a olhou seriamente. Rebeca, você precisa estar preparada. Ele não vai desistir facilmente. Tem muito dinheiro em jogo. E homens como Eduardo Martinez são perigosos quando se sentem encurralados. Luna se aproximou da janela e olhou para o homem na calçada. Depois de 3 anos fugindo, finalmente tinha encontrado alguém disposto a lutar por ela. Mas sabia que a batalha estava apenas começando. Rebeca, disse ela, ainda olhando pela janela. Você promete que não vai desistir de mim quando as coisas ficarem difíceis. Rebeca se ajoelhou ao lado de Luna e segurou firmemente suas mãos pequenas. Uma mulher de cerca de 40 anos estava parada na entrada, segurando uma pasta. Rebeca reconheceu imediatamente. Marina Silva, assistente social que tinha trabalhado com casos de crianças em situação de risco. Com licença, meritíssimo. Sou Marina Silva, assistente social. Trabalhei diretamente com o caso de Luna Martinez há 2 anos e tenho informações relevantes. O juiz fez um gesto para que ela se aproximasse. Pode nos contar o que sabe sobre este caso? Marina abriu a pasta e retirou documentos. Em 2021, investigamos denúncias sobre a casa do Silva, onde Luna estava hospedada. Encontramos evidências de trabalho infantil, maus-tratos e pior. Ela pausou, olhando diretamente para Eduardo. Encontramos também registros de pagamentos mensais feitos por Eduardo Martinez para o Silva. Pagamentos que cessaram exatamente na mesma época em que Luna fugiu da casa. O silêncio na sala era absoluto. Além disso, temos gravações de conversas telefônicas entre o Sr. Martinez e o Sr. Silva, nas quais discutem explicitamente manter a menina trabalhando e clientes especiais que pagavam valores extras. Eduardo havia ficado pálido. Marcelo Tavares sussurrava furiosamente no ouvido dele, claramente tentando controlar os danos. Meritíssimo, Marcelo disse. Essas gravações foram obtidas ilegalmente. As gravações foram autorizadas judicialmente durante nossa investigação do Silva. Marina interrompeu. Temos mandados válidos para todas as evidências coletadas. Dr. Henrique se levantou. Meritíssimo, gostaria de apresentar evidência adicional. Conseguimos acesso aos documentos que a falecida Carla Martinez escondeu antes de morrer. Ele entregou uma pasta ao juiz, incluindo cartas nas quais Carla documentava as agressões de Eduardo, fotografias das lesões que ele causou e, mais importante, uma cópia autenticada do testamento que ele escondeu. O juiz examinou os documentos em silêncio por vários minutos. Quando levantou os olhos, sua expressão havia mudado completamente. Senhor Martinez,
Essas evidências apresentam um padrão claro de fraude, abuso infantil e possivelmente tráfico de menores. Estou ordenando uma investigação criminal completa. Eduardo finalmente perdeu a compostura. Isso é um absurdo. Ela é minha filha. Eu tenho direitos. Os únicos direitos que o senhor tem agora são os garantidos pela Constituição a qualquer acusado, respondeu o juiz, friamente, incluindo o direito de permanecer calado. Ele se virou para Luna, que assistia a tudo com olhos arregalados. Luna, com base nas evidências apresentadas e no seu próprio testemunho, estou concedendo a guarda legal provisória à senhora Rebeca Santos. Os processos de adoção formal podem prosseguir assim que a investigação criminal for concluída. A sala explodiu em atividade. Eduardo gritava com seu advogado. Marina organizava seus papéis. Rebeca tentava processar o que tinha acabado de acontecer. Luna desceu da cadeira de testemunha e correu para Rebeca, que a pegou no colo e a segurou com força. Isso significa que posso ficar com você? Luna sussurrou. Significa que você nunca mais vai ter que se preocupar com ele, respondeu Rebeca, com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Mas, quando elas saíam do tribunal, Rebeca ouviu Eduardo gritar para ela. Isso não acabou. Você vai pagar por destruir minha família. Doutor Henrique a alcançou na escadaria. Rebeca, vocês duas precisam ser cuidadosas. Eduardo não vai aceitar essa derrota facilmente, e homens como ele podem ser imprevisíveis quando se sentem encurralados. Rebeca olhou para Luna, que dormia em seus braços, exausta emocionalmente pela manhã no tribunal. Pela primeira vez em semanas, a menina parecia verdadeiramente em paz. Nós vamos ficar bem, disse Rebeca, mais para si mesma do que para o advogado. Vamos ficar bem. Mas, enquanto desciam os degraus do fórum, Rebeca não conseguia se livrar da sensação de que a batalha estava longe de terminar. Eduardo Martinez tinha perdido a primeira batalha, mas homens como ele raramente aceitavam derrotas sem lutar até o fim. E Rebeca estava prestes a descobrir até onde ele estava disposto a ir para recuperar sua propriedade. 3 semanas depois da audiência, Rebeca estava sentada no escritório do contador da sua empresa, olhando para números que não faziam sentido. Os custos legais da batalha por Luna tinham consumido quase toda a reserva de emergência. E agora Eduardo Martinez estava atacando de uma forma que ela nunca imaginou, estava destruindo sua empresa. Como isso é possível? Rebeca perguntou, apontando para as planilhas espalhadas na mesa. Como ele conseguiu convencer 3 dos nossos maiores clientes a cancelarem os contratos? Roberto, seu contador havia 10 anos, suspirou pesadamente. Rebeca, Eduardo Martinez tem conexões que você não imagina. Ele espalhou rumores sobre sua estabilidade mental, questionou sua capacidade de administrar a empresa enquanto brinca de mãe, e pior que tudo, convenceu alguns investidores de que você está usando recursos da empresa para financiar aventuras pessoais. Rebeca sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sua empresa de tecnologia tinha sido construída com 15 anos de trabalho árduo, noites sem dormir e sacrifícios imensos. Era sua vida, sua identidade, sua segurança financeira. Quanto tempo temos? Roberto fez as contas mentalmente. 2 meses, talvez 3, se conseguirmos renegociar alguns contratos. Mas, Rebeca, você precisa entender que continuar gastando com advogados enquanto a receita cai não é sustentável. Naquela noite, Rebeca chegou em casa e encontrou Luna na sala de estar, fazendo lição de casa da escola particular onde havia sido matriculada 2 semanas antes. A menina tinha se adaptado surpreendentemente bem ao ambiente escolar, embora ainda fosse tímida com as outras crianças. Como foi seu dia, meu amor? Rebeca perguntou, tentando esconder a preocupação na voz. Bem, respondeu Luna, sem levantar os olhos do caderno. Rebeca, as outras crianças na escola estão falando coisas estranhas. O coração de Rebeca se apertou. Que tipo de coisas? Elas dizem que os pais viram na televisão uma reportagem sobre você. Dizem que você sequestrou uma criança e que a polícia vai te prender. Rebeca se sentou ao lado de Luna, lutando para manter a calma. Eduardo estava usando a mídia, espalhando sua versão distorcida dos fatos. Ela pegou o controle remoto e ligou o noticiário local, temendo o que encontraria. A reportagem estava passando exatamente naquele momento. Empresária milionária sob investigação por possível sequestro de menor, dizia a manchete. O repórter estava parado em frente ao prédio de Rebeca, narrando uma versão dos eventos que transformava Eduardo em pai desesperado e Rebeca em sequestrador oportunista.
Uma fonte próxima ao caso revelou que Rebeca Santos pode ter motivações financeiras para manter a criança, incluindo acesso a fundos de herança que não lhe pertencem, continuava o repórter. Luna assistia em silêncio, com os olhos se enchendo de lágrimas. Eles vão me levar de volta para ele? Rebeca desligou a televisão e puxou Luna para um abraço apertado. Não, meu amor. Nunca. Não importa o que aconteça comigo, você não vai voltar para aquele homem. Mas as palavras soaram ocas até para ela. Se perdesse a empresa, como pagaria os advogados? Como sustentaria a Luna? E se Eduardo conseguisse virar a opinião pública contra ela? O telefone tocou. Era Dr. Henrique, e sua voz estava tensa. Rebecca, temos problemas. Eduardo entrou como pedido de revisão da decisão judicial, alegando que evidências importantes foram fabricadas. Ele está acusando voce de forjar o testamento de Carla. Isso é ridículo. Temos provas de autenticidade. EUSCI, mas ele contratou piratas que estão questionando tudo. E, Pia, conseguiu uma limina temporária que suspende sua guarda sob Luna enquanto as acusações são investigadas. O mundo de Rebecca Desselbu. O que isso significa? Significa que a manha de manha uma assistente social vai buscar Luna para colocar uma família temporária, eight que a situação seja resolvida. Rebecca olhou para Luna, que fingia ler, mas claramente havia cada palavra. Por quanto tempo? Não sabemos. Pode ser semanas, pode ser meses. Rebecca, voce precisa se preparar para a possibilidade de que isso se arraste por muito tempo. Depois que desligou, Rebecca se sentiu ao lado de Luna no sofá. Como explicar para uma criança de 9 anos que o mundo dos adultos e tão injusto que alguém como Eduardo Martínez consegue manipular o sistema legal contra pessoas inocentes? Luna, preciso te contar uma coisa difícil. A menina largou o livro que estava fingindo ler e olhou diretamente numbers olhos de Rebecca. Eles vão me levar manha, não vão? A maturidade na voz de Luna partiu o coração de Rebecca. E temporário. So 8 provamos que Eduardo está mentindo sobre os documentos. E se vocês não conseguiram provar? Era a pergunta que Rebecca mais temia. Numbers vamos conseguir. Mas, Luna, preciso que voce saiba uma coisa. Não importa onde voce esteja, não importa quanto tempo live, eu nunca vou parar de luta por voce. Entendu? Luna assentiu, mas as lágrimas já caem. Posso levar minha caixinha de música? Pode levar tudo o que quiser. Naquela noite, Luna dormiu na cama de Rebecca. As duas se agarraram uma à outra como se fossem se separar para sempre. Rebecca ficou acordada a noite inteira, ouvindo a respiração suave de a menina e fazendo promessas silenciosas que o não sabia se conseguiria cumprir. Na manhã seguinte, a assistente social chegou pontualmente às 9 horas. Era uma mulher mais velha, com sorriso profissional que o não chegava aos olhos. Senhora Santos, su Conceição Ferreira. Estou aqui para acompanhar Luna a Casa dos Oliveira, onde ficara temporariamente. Luna estava sentada na sala, com a pequena mala ao lado e a caixinha de música apertada contra o peito. Vestiu-se sozinha como o mesmo vestido azul que usara no tribunal, como se fosse uma armadura contra o que estava por ver. A família Oliveira e confiável? Rebecca perguntou, tentando manter a voz firme. E uma família experiente em acolhimento temporário. Tem 3 filhos e já acolheu várias crianças em situações similares. Luna se levanta devagar e caminhou a Rebecca. Voce permite que vai me buscar? Permito. Rebecca se olhou para ficar outra dela. E, lá, eu quero que voce seja menina corajosa que sua mãe criou. Pode fazer isso por mim? Luna assentiu e abracou Rebecca com força. Te amo, Rebecca. Eu também te amo, meu amor, mais do que tudo no mundo. Assista Luna ser pela porta foi a coisa mais difícil que Rebecca já tinha feito na vida. Ela ficou na janela, observando o carro se afastar e desaparecer no transito, levando consigo a criança que se tornara o centro do seu universo. 2 horas depois, Rebecca estava no escritório do Dr. Henrique, planejando a contraofensiva. Conseguimos uma cópia dos laudos periciais que Eduardo encomendou, disse ele, espalhando papéis na mesa.
A boa noticia EQLs NAO in contram evidentias reais de falsificacao. A má noticia EQ levantaram questos técnicas suficientes para criar vida razoável. Quanto tempo levará para refutar essas questos como os nossos proprios peritos? Pelo menos 6 semanas. E isso vai custar? Rebecca. NAO me importa quanto vai custar. Dr. Enrique a olhu seriamente. Voce precisa ser realista. Pelos meus calculos, voce ja gastu mais de 300.00 Brazilian reais neste caso. Se continuamos neste ritmo, voce vai falir antes de conseguirmos trazer Luna de volta. Então eu falo. Luna vale mais que qualquer empresa. E se voce falir, como vai sustentar Luna quando a truza de volta? O tribunal vai considerar sua situação financiera na decisão final. Era circulo vicioso, ela precisava de dinheiro para luta por Luna, mas luta por Luna estava destruindo sua capacidade de ganhar dinheiro. Naquela tarde, Rebecca recebeu uma ligação inesperada. Era Thomas Crawford, dos clientes que havia cancelado o contrato com sua empresa. Rebecca, preciso falar com voce pessoalmente. E sobre Eduardo Martinez. Ele se encontra em café discreto no centro de cidade. Thomas parecia nervoso, olhando constantemente ao redor, como se temesse ser observado. Eduardo Martinez me procurou há 3 semanas. Ofereceu desconto significativo numbers produtos de empresa dele. Se eu cancelasse meu contrato com voce. Rebecca sentiu a raiva subir pela garganta. Ele está usando práticas comerciais ilegais para me destruir. Pai que isso, disse Thomas. Ele me mostrou fotos. Que tipo de fotos? Thomas hesitou antes de responder. Fotos de Luna. Ele tem fotos dela entrando e saindo de a escola, brincando no parque próximo a Casa dos Oliveira. O sangue de Rebecca gelou. Ele está perseguindo uma criança de 9 anos. Ele diz que estava documentando o bem-estar de a filha. Mas, Rebecca, as fotos foram tiradas com equipamento profissional, de longa distância. Isso nao e comportamento de pai preocupado. E comportamento de predador. Rebecca pegou o telefone imediatamente e ligou para Dr. Enrique. Precisamos numbers encontrar agora. Tenho evidências de que Eduardo está perseguindo a Luna. Uma hora depois, eles estavam na delegacia registrando a ocorrência. Thomas concordou testemunha, mesmo sabendo que isso poderia trazer represalias comerciais. Com essas evidências de perseguição, posso pedir uma medida protetiva urgente, explicou Dr. Enrique. E isso pode ser suficiente para questionar a decisão que removeu Luna de a sua guarda. Mas, quando chegaram a Casa dos Oliveira naquela noite para verificar a segurança de Luna, descobriram algo terrificante. A senhora Oliveira estava claramente preocupada. Luna nao foi escola hoje. Ligamos para a escola de manhã para avisar que ela estava com febre, mas ninguém que fez essa ligação. Rebecca sentiu o mundo girar ao seu redor. O que voce está dizendo? Algum se passou por mim e retirou Luna de a escola hoje de manhã. A diretora diz que foi homem que se identificou como tio dela, com documentos que pareciam legítimos. Eduardo havia sequestrado Luna. E, desta vez, tinha desaparecido completamente. A delegacia estava caos. Rebecca caminhava de lado para o outro, enquanto polícias faziam ligações frenéticas. Dr. Enrique discutia comprometores e, a cada minuto que passava, Luna estava mais long, mais em perigo, mais perdida. Quanto tempo faz desde que ela pegou na escola? Perguntou o delegado Carlos Mendes, homem de 50 anos que havia sido chamado especialmente para coordenar o caso. 8 horas, respondeu Rebecca, com a voz quebrada de desespero. 8 horas que ela estava como aquele monstro. A senhora Oliveira estava sentada em uma cadeira próxima, em dar choque. E eu deveria ter desconfiado quando a escola ligou cancelando. Deveria ter ligado de volta para confirmar. Não foi culpa sua, Rebecca disse automaticamente, mas por dentro estava gritando. Como Eduardo tinha conseguido documentos convincentes o suficiente para enganar a escola. Como ele sabia exatamente o que dizer, como agir? Dr. Henrique se aproximou com o telefone na mão. Conseguimos rastrear o carro que ele usou. Câmeras de segurança mostraram ele saindo da cidade pela rodovia BR-101,
direção sul. Para onde ele pode ter ido? O delegado perguntou. Eduardo tem uma irmã em Florianópolis, e sabemos que ele tem contatos em outras cidades, por causa dos negócios escusos dele, Dr. Henrique respondeu, consultando suas anotações. Rebeca sentou pesadamente em uma cadeira, as pernas finalmente cedendo ao peso do desespero. Ele pode estar levando ela para fora do país. Pode estar. Rebeca, respire, o delegado disse firmemente. Homens como Eduardo Martinez não agem por impulso. Ele planejou isso cuidadosamente, o que significa que tem um destino específico em mente. E isso nos dá pistas para encontrá-lo. O telefone do delegado tocou. Ele atendeu rapidamente, fazendo anotações enquanto ouvia. Acabaram de localizar o carro dele abandonado em um posto de gasolina a 100 quilômetros daqui. Mas as câmeras de segurança mostram ele transferindo Luna para outro veículo. Que tipo de veículo? Rebeca perguntou, levantando-se novamente. Uma van branca, sem placas visíveis. Mas temos uma pista melhor. O frentista do posto reconheceu Eduardo. Disse que ele parou lá várias vezes nas últimas semanas, sempre perguntando sobre rotas para cidades menores do interior. Dr. Henrique se aproximou com urgência. Rebeca, recebi uma ligação estranha. Alguém tentou acessar as contas bancárias de Luna hoje à tarde. As transferências foram bloqueadas pelo banco, mas isso confirma que Eduardo está tentando acessar a herança dela. Isso é bom ou ruim? É bom porque significa que ele ainda precisa dela viva e sem ferimentos visíveis, para convencer as autoridades de que é um pai legítimo. É ruim porque confirma que ele não tem intenção de devolvê-la. Naquele momento, uma policial jovem se aproximou correndo. Delegado, temos uma ligação. Uma criança pedindo ajuda em um telefone público, na cidade de Serra Azul. Todos se viraram imediatamente. Serra Azul era uma cidade pequena, a 150 quilômetros dali. Ela disse o nome? O delegado perguntou. Disse que se chamava Luna e que um homem ruim a levou embora de casa. A ligação caiu antes de conseguirmos mais informações, mas conseguimos localizar o telefone público. Rebeca já estava pegando as chaves do carro. Vou para lá agora. Rebeca, espere, o delegado disse. Se for realmente Eduardo, ele pode estar armado, pode estar desesperado. Você não pode ir sozinha. Então venham comigo, mas eu vou para lá com ou sem vocês. 2 horas depois, uma caravana de carros de polícia seguia pela estrada escura em direção à Serra Azul. Rebeca ia no banco do passageiro da viatura do delegado, com o celular na mão, rezando para que tocasse com notícias de Luna. Rebeca, o delegado disse enquanto dirigia, preciso te preparar para a possibilidade de que, quando encontrarmos Luna, ela esteja diferente. Diferente como? Crianças que passam por situações traumáticas, como sequestro, podem desenvolver comportamentos regressivos. Podem ficar mudas, podem ter medo de adultos, até mesmo daqueles que amam. Rebeca olhou pela janela para a paisagem escura que passava. Luna é forte. Ela sobreviveu 3 anos na rua. Sobreviveu a Eduardo antes. Ela vai sobreviver a isso também. Mas, por dentro, ela estava apavorada. E se Eduardo tivesse feito algo terrível com Luna? E se a menina nunca mais confiasse nela? O telefone do delegado interrompeu seus pensamentos. Encontraram a van, ele disse, após desligar. Abandonada atrás de uma igreja, na entrada da cidade. Mas não há sinais de Eduardo ou de Luna. Quando chegaram à Serra Azul, a pequena cidade estava em estado de alerta. A polícia local tinha bloqueado as saídas, e voluntários percorriam as ruas, procurando por uma menina de 9 anos e um homem de 40. O telefone público fica ali. O delegado local indicou uma cabine velha próxima à praça central. Conseguimos imagens da câmera de segurança do banco em frente. É definitivamente a mesma criança das fotos que vocês nos enviaram. Rebeca se aproximou da cabine telefônica, como se pudesse sentir a presença de Luna ali. Para onde eles podem ter ido a pé? Esta cidade tem muitas casas abandonadas, sítios isolados, lugares onde alguém pode se esconder por dias sem ser notado, o delegado local explicou. Foi então que Rebeca ouviu, fraco, quase imperceptível, vindo da direção da igreja atrás da qual a van havia sido encontrada, o som de uma caixinha de música. Vocês estão ouvindo isso? Ela perguntou, já correndo na direção do som. A música parou, depois recomeçou. Era um sinal. Luna estava tentando se comunicar da única forma que podia. Eles seguiram o som através de um terreno baldio atrás da igreja,
depois por uma trilha estreita que levava a uma casa abandonada nos fundos do lote. A música ficava mais clara a cada passo. Cerquem a casa, o delegado sussurrou no rádio. Suspeito armado e refém menor no interior. Rebeca quis correr direto para casa, mas 2 policiais a seguraram firmemente. Se ele a vir, pode entrar em pânico e machucar Luna, um deles explicou. O delegado se aproximou da porta da frente com cuidado, a arma desembainhada. Eduardo Martinez, polícia. Sabemos que você está aí dentro. O som da caixinha de música parou abruptamente. Não se aproximem. A voz de Eduardo veio do interior, carregada de desespero e raiva. Ela é minha filha. Tenho o direito de levá-la para longe dessa mulher louca. Eduardo, ninguém quer machucá-lo. Só queremos que Luna fique segura. Ela está segura comigo. Eu sou o pai dela. Eduardo. Rebeca gritou, não conseguindo mais se conter. Você está assustando Luna. Ela é uma criança. Você não tem direito de falar. Você roubou minha filha. Destruiu minha vida. Houve um longo silêncio. Depois, a voz pequena de Luna ecoou da casa. Rebeca, é você? Estou aqui, meu amor. Tudo vai ficar bem. Ela não quer ficar comigo. A voz de Eduardo soou quebrada. Não para de chorar. Não para de pedir por você. Eu sou o pai dela, mas ela me olha como se eu fosse um monstro. Eduardo, o delegado disse com voz mais suave, você não é um monstro. Mas Luna precisa voltar para casa. Você sabe que isso não está certo. Não tenho mais nada, Eduardo respondeu. Havia lágrimas na voz dele. Perdi o negócio. Vou ser preso. Não tenho família. Ela era tudo que me restava da Carla. Eduardo, Rebeca disse, aproximando-se da porta contra as ordens dos policiais. Carla nunca quis que Luna sofresse. Você sabe disso. Se você realmente ama essa menina, deixe ela ir. A porta se abriu lentamente. Eduardo apareceu no batente, as mãos vazias, o rosto devastado. Atrás dele, Luna estava encolhida em um canto, segurando a caixinha de música como se fosse um escudo. Luna, Rebeca disse suavemente. Vem aqui, meu amor. Luna correu para os braços de Rebeca, soluçando incontrolavelmente. Eu sabia que você viria me buscar. Eduardo se entregou sem resistência, as algemas fechando em seus pulsos enquanto ele murmurava desculpas que chegavam tarde demais. Sinto muito, Luna. Sinto muito por tudo. Luna se virou nos braços de Rebeca para olhar para Eduardo. Você não é meu pai, ela disse, com uma clareza surpreendente para uma criança de 9 anos. Minha mãe disse que pai é quem cuida, quem protege, quem ama. Você nunca fez nenhuma dessas coisas. Eduardo baixou a cabeça, finalmente compreendendo o que havia perdido, não por causa de Rebeca, mas por suas próprias escolhas. Na viagem de volta para casa, Luna dormiu no colo de Rebeca no banco traseiro da viatura, exausta física e emocionalmente. Rebeca acariciava suavemente os cabelos da menina, fazendo promessas silenciosas de que nunca mais deixaria nada ruim acontecer com ela. Rebeca, Luna murmurou, meio adormecida. Estou aqui, meu amor. Quando estivermos em casa de novo, você vai me ensinar a fazer aqueles biscoitos que sua mãe fazia para você quando era pequena? Rebeca sorriu através das lágrimas. Vou te ensinar tudo o que sei, Luna. Tudo que minha mãe me ensinou. Tudo que sua mãe teria te ensinado. E você nunca mais vai embora. Nunca mais. Eu prometo. Mas, quando chegaram à cidade, uma surpresa desagradável as esperava. A mídia havia descoberto sobre o sequestro, e a casa de Rebeca estava cercada de jornalistas e câmeras de televisão. Como vamos entrar sem que eles traumatizem Luna ainda mais? Rebeca perguntou ao delegado. Vamos pela garagem. E, Rebeca, você precisa estar preparada. Depois de tudo o que aconteceu, vai ter muito interesse da mídia, investigações, processos. Sua vida vai estar sob escrutínio público por um tempo. Rebeca olhou para Luna, que estava acordando lentamente em seus braços. Eu não me importo com a mídia, não me importo com processo nenhum. A única coisa que importa é que Luna está segura. Mas ela não fazia ideia de como os meses seguintes iriam testar essa determinação de todas as formas possíveis. 6 meses depois do sequestro, Rebeca estava sentada na varanda da casa simples que tinha alugado nos subúrbios da cidade, observando Luna brincar no quintal pequeno, mas acolhedor, com Mel, a cadela vira-lata que tinham adotado na semana anterior. A pentouse luxuosa havia sido vendida para pagar as dívidas acumuladas durante a batalha legal,
Mas, estranhamente, Rebeca nunca tinha se sentido mais em casa. Rebeca, você pode me ajudar com o dever de matemática? Luna gritou do quintal, correndo em direção à varanda, com Mel correndo atrás dela. Claro, meu amor, mas primeiro vem aqui dar um abraço. Luna se jogou nos braços de Rebeca, ainda com a energia infinita de uma criança de 9 anos, mas agora com a segurança de quem sabe que é amada incondicionalmente. Os pesadelos depois do sequestro tinham durado 2 meses, mas, com terapia e muito amor, Luna estava florescendo de uma forma que surpreendia até mesmo os psicólogos. Sabe qual é a minha parte favorita do dia? Luna perguntou, se aconchegando no colo de Rebeca. Qual? Quando acordo de manhã e você está lá. Sempre. Mesmo nos dias ruins, mesmo quando você está preocupada com dinheiro, mesmo quando está triste. Você sempre está lá. Rebeca sentiu os olhos se encherem de lágrimas, como acontecia frequentemente nos últimos meses. E sabe qual é a minha parte favorita? Qual? Todos os momentos, desde quando acordo até quando durmo, porque todos têm você. A empresa de tecnologia de Rebeca havia falido completamente 3 meses antes, mas, de suas cinzas, nasceu algo inesperado. Com o dinheiro que sobrou da venda dos bens, ela criou uma pequena consultoria especializada em ajudar outras empresas de tecnologia. O trabalho era menos glamuroso, os ganhos eram menores, mas, pela primeira vez em anos, Rebeca tinha equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Rebeca, Luna disse, brincando com os cabelos dela, você se arrepende de ter me encontrado naquele dia no restaurante? A pergunta atingiu Rebeca como um soco. Luna Martinez, por que você perguntaria uma coisa dessas? Por que você perdeu sua empresa grande, sua casa bonita, seu carro caro, tudo por minha causa? Rebeca se ajeitou para olhar diretamente nos olhos de Luna. Meu amor, antes de te encontrar, eu tinha muitas coisas, mas não tinha uma vida. Eu tinha dinheiro, mas não tinha amor. Eu tinha sucesso, mas não tinha propósito. Você não me fez perder nada. Você me fez ganhar tudo que realmente importa. Luna mordeu o lábio, emocionada. Mesmo quando eu tenho pesadelos e acordo chorando. Especialmente quando você tem pesadelos e eu posso te abraçar até passar. Mesmo quando eu quebrei seu vaso favorito na semana passada. Era só um vaso, Luna. Você é insubstituível. Mesmo quando. Sempre, Rebeca interrompeu, beijando a testa de Luna. Agora vamos fazer essa lição de matemática antes que escureça. Elas estavam resolvendo problemas de multiplicação na mesa da cozinha quando o telefone tocou. Era Dr. Henrique, que havia se tornado mais do que um advogado para elas. Era quase um membro da família. Rebeca, tenho notícias sobre Eduardo, disse ele, e sua voz carregava uma mistura de satisfação e alívio. Ele foi condenado a 15 anos de prisão, sequestro, fraude, trabalho infantil, lavagem de dinheiro. O juiz disse que foi uma das sentenças mais fáceis de decidir na carreira dele. Rebeca fechou os olhos, sentindo um peso gigantesco sair dos seus ombros. E Luna nunca mais vai ter que se preocupar com ele. Nunca mais. Além da prisão, ele perdeu definitivamente todos os direitos paternos. Legalmente, Luna é completamente sua agora. Quando Rebeca desligou o telefone, Luna olhou com curiosidade. Era sobre ele, não era? Era. E você nunca mais precisa se preocupar. Acabou, para sempre. Luna sentiu seriamente e voltou para o dever de matemática, como se aquela notícia fosse apenas um detalhe menor na vida nova que elas haviam construído juntas. Na semana seguinte, Rebeca recebeu uma ligação inesperada. Era Marina Silva, a assistente social que havia testemunhado no tribunal meses antes. Rebeca, tenho uma proposta para você. O município está criando um programa piloto para ajudar crianças em situação de risco, e queremos você como coordenadora. Marina, eu não tenho formação em assistência social. Você tem algo melhor, experiência real. Você lutou contra o sistema, conhece as falhas dele, mais importante, sabe o que funciona e o que não funciona quando se trata de dar um lar para uma criança. Rebeca hesitou. O salário seria suficiente para sustentar Luna adequadamente. Seria um salário público, então não seria como o que você ganhava antes, mas seria estável. E o trabalho seria realmente significativo. Você estaria ajudando outras crianças como a Luna. Naquela noite, Rebeca conversou com Luna sobre a proposta. Você quer ajudar outras crianças como eu? Luna perguntou. Quero, mas só se você estiver bem com isso. Algumas dessas crianças podem ter problemas sérios. Podem precisar ficar aqui em casa às vezes.
Luna pensou por um momento. Quando eu estava sozinha na rua, eu sempre sonhava que alguém como você apareceria para me ajudar. Se você pode ser essa pessoa para outras crianças, acho que deveria fazer. Tem certeza? Tenho. Mas posso fazer uma exigência? Qualquer uma. Quero ajudar também. Eu sei como é ser uma criança assustada, e talvez eu possa ajudar elas a não ficarem com tanto medo. Um ano depois, a casa de Rebecca e Luna havia se transformado em algo muito maior que um lar. Era um refúgio, um porto seguro, um lugar onde crianças em situação de risco podiam ficar temporariamente enquanto suas situações eram resolvidas. Luna havia se tornado a irmã mais velha, não oficial, de dezenas de crianças que passaram por ali. E sua capacidade natural de entender e acalmar crianças traumatizadas impressionava até mesmo os profissionais. Rebecca, a Isabela está com pesadelo de novo, Luna disse, aparecendo na porta do quarto de Rebecca às 2 da manhã. Isabela tinha 6 anos e havia sido retirada de uma situação de violência doméstica na semana anterior. Era a terceira noite consecutiva que acordava gritando. Quer que eu vá falar com ela? Rebecca perguntou, já se levantando. Não precisa. Eu sei o que fazer. Luna desapareceu no corredor e voltou minutos depois. Emprestei minha caixinha de música para ela. Expliquei que, sempre que ficar com medo, é só tocar a música e lembrar que tem gente que cuida dela. Rebecca puxou Luna para um abraço apertado. Você sabe que é incrível, não sabe? Aprendi com a melhor. Na manhã seguinte, Isabela estava na cozinha ajudando Luna a fazer panquecas, sorrindo pela primeira vez desde que chegará. A caixinha de música estava ao lado dela na bancada, tocando suavemente a melodia que tinha consolado Luna por tantos anos. Rebecca, Isabela disse timidamente. A Luna disse que você vai me ajudar a encontrar uma família nova. Vou sim, querida. Uma família que vai te amar muito. Uma família como vocês duas, Isabela completou. Rebecca olhou para Luna, que sorriu e acenou. Exatamente como nós duas. 2 anos se passaram como um filme em câmera rápida, a casa sempre cheia de risos de crianças, lágrimas de alívio de pais que recuperavam seus filhos e momentos de pura alegria quando uma criança era colocada em uma família permanente. Luna cresceu não apenas em altura, mas em sabedoria, compaixão e liderança natural. Rebecca, quando eu crescer, quero fazer exatamente o que você faz, Luna disse uma tarde, depois de ajudar uma menina de 5 anos a se adaptar à casa. Por quê, meu amor? Porque você me mostrou que família não é sobre sangue ou sobrenomes. É sobre escolher amar alguém todos os dias, mesmo quando é difícil. Em uma tarde ensolarada de domingo, Rebecca estava no quintal observando Luna ensinar um grupo de crianças menores a cuidar da horta que haviam plantado juntas. A menina que, um dia, pediu para comer sobras em um restaurante caro havia se transformado em uma jovem de 12 anos que irradiava confiança, bondade e esperança. O telefone tocou. Era Thomas Crawford, o empresário que havia ajudado a expor Eduardo anos antes. Rebecca, sei que você não aceita doações para o programa, mas queria fazer uma proposta diferente. Que tipo de proposta? Quero financiar uma expansão. Não apenas uma casa, mas um centro completo, com psicólogos, professores, assistentes sociais. Um lugar onde crianças como Luna possam não apenas encontrar abrigo, mas reconstruir suas vidas completamente. Rebecca ficou em silêncio, processando a oferta. Por que você faria isso? Porque, naquela noite no restaurante, anos atrás, eu vi algo que nunca esqueci. Vi uma criança com coragem suficiente para pedir ajuda e uma mulher com coragem suficiente para mudar a vida inteira para dar essa ajuda. E isso mudou minha perspectiva sobre o que realmente importa. Naquela noite, Rebecca conversou com Luna sobre a proposta. Seria incrível, Luna disse, com os olhos brilhando. Poderíamos ajudar muito mais crianças. Mas significaria mais responsabilidade, menos tempo só para nós duas. Luna pegou a mão de Rebecca. Rebecca, você sabe qual foi a coisa mais importante que aprendi desde que nos conhecemos? O quê? Que o amor não diminui quando a gente divide. Ele cresce. Quanto mais crianças amamos, mais amor temos para dar. Rebecca sorriu, mais uma vez impressionada com a sabedoria da menina que havia se tornado sua filha e sua professora ao mesmo tempo. Então vamos fazer isso? Vamos. 5 anos depois, o Centro Luna Martinez estava aberto ao público, com uma placa na entrada que dizia, em memória de Carla Martinez e em honra de todas as crianças que esperam por uma segunda chance. Rebecca e Luna, agora com 17 anos, estavam na cerimônia de inauguração, observando dezenas de crianças brincarem nos jardins do centro,
cada uma com sua própria história de superação. Sabe o que mais me deixa orgulhosa? Rebecca disse, observando Luna conversar com um grupo de adolescentes que haviam acabado de chegar ao centro. O quê? Que eu me lembrei do meu próprio nome quando te perguntei se podia comer suas sobras naquele dia. Luna riu. Por que isso te deixa orgulhosa? Porque, mesmo nos piores momentos da sua vida, você nunca perdeu sua identidade. Você sempre soube quem era, de onde vinha e o que merecia. Isso é um tipo de força que não pode ser ensinado. Eu sabia porque minha mãe me ensinou, e porque você me lembrou todos os dias desde então. Elas ficaram em silêncio por um momento, observando o movimento do centro. Rebecca, Luna disse, finalmente. Obrigada. Por quê, meu amor? Por ter parado de comer suas sobras naquele dia para dividir sua vida inteira comigo. Rebecca abraçou Luna, agora quase da sua altura, e pensou na menina pequena que havia mudado sua vida para sempre com uma pergunta simples e corajosa. Obrigada a você, Luna, por me ensinar que, às vezes, as melhores coisas da vida começam quando a gente para de pensar em si mesmo e começa a cuidar de quem precisa. O sol se punha sobre o centro Luna Martinez, pintando o céu com cores de esperança, enquanto duas vidas que se encontraram por acaso provavam que família é uma escolha que fazemos todos os dias, e que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer. Fim.